Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje nós vamos abordar o tema transtorno de aprendizagem. Primeiro, eu quero diferenciar com você o transtorno e o distúrbio de aprendizagem. No distúrbio de aprendizagem, você tem uma coisa mais leve, onde pequenas mudanças dentro da escola, abordagem diferente um pouquinho dentro de casa, ou uma professora particular, vai ajudar esse aluno a driblar esse obstáculo e essa criança vai evoluir muito bem na escola. No transtorno de aprendizagem, você tem uma disfunção neurológica, você tem uma alteração neurológica e aí você vai precisar da intervenção de um profissional especializado na área. Aí vai entrar o fono, o TO, vai entrar o psicopedagogo, etc. Nós sabemos, nos últimos estudos, que mais ou menos 60% das nossas crianças brasileiras, até o 9º ano do 1º grau, tem uma grande dificuldade na matéria língua portuguesa. Tá? E aí a gente começa a pensar como fazer o diagnóstico para ver o que está acontecendo com essa criança, com esse aluno. O mais importante, inicialmente, é você saber que para você adquirir a leitura e a escrita de forma adequada, você precisa de toda uma gama de habilidades cognitivas. Então, inicialmente, um bom neurologista precisa ter certeza que o cognitivo está preservado. Porque, obviamente, se essa criança tem uma deficiência intelectual, ela vai ter uma grande dificuldade na aquisição de várias áreas, pedagógica, por exemplo, a dificuldade inclusive em entender um jogo mais complexo, enfim, a gente tem que ter certeza que essa criança é inteligente. Há também necessidade da gente ter certeza que as vias ópticas e auditivas estão bem funcionantes. O indivíduo que enxerga mal, que escuta mal, vai ter um baixo rendimento escolar. É importante que o processamento auditivo central esteja íntegro. É importante ter certeza que essa criança consegue focar tempo suficiente para apoderar-se dessa matéria, daquilo que está sendo passado pelo professor e ter memória para guardar isso. Então a gente tem que afastar o transtorno do déficit de atenção, porque o indivíduo aí é tão disperso que não consegue prestar atenção o tempo suficiente para conseguir entender, compreender, aprender a ler, escrever, etc. Mas é inteligente. Também é muito importante a gente afastar as causas de transtorno de linguagem. O indivíduo até 4 anos tem que falar 100% correto. Indivíduos que têm transtorno de linguagem, hoje em dia a gente chama de TDL, nosso antigo DEL, ele vai ter uma desproporção entre a linguagem e a inteligência. E isso vai gerar prejuízo pedagógico. É muito importante afastar fatores extrínsecos. Então, como é a escola desse aluno? Será que é uma escola pública superlotada, professor cansado, professor desinteressado? Como que é o ambiente familiar? Essa família lê para essa criança desde a primeira infância? Essa família ajuda essa criança a fazer as tarefinhas, tenta fazer com que essa criança aprenda? Ou é uma família desestruturada, pais drogaditos, alcoolistas, com abuso? Então a gente tem que observar também essa questão extrínseca. E lembrando que 3 a 9 ou 3 a 11% das crianças com dificuldade na leitura apresentam dislexia, que é o transtorno específico de leitura, tá? Em torno de 3 a 9% a nível mundial. Então é importante que o neurologista infantil seja capaz de fazer essa diferenciação através de uma boa anamnese, de uma boa conversa, porque nós não temos marcador, a gente não tem nenhum exame que vai diferenciar uma doença da outra, e elas têm sim tratamentos diferentes. Então a gente precisa de uma boa avaliação, de uma boa comunicação, conversar com essa criança, conversar com a família, algumas vezes conversar com a escola, para a gente poder conseguir diferenciar. Eventualmente a gente precisa do suporte de um bom neuropsicólogo, de um bom fono, para também nos ajudar aí no diagnóstico e tratar adequadamente essa criança para que ela possa evoluir bem do ponto de vista pedagógico e conseguir aí fazer o seu 2º grau, o seu 3º grau como seus pares. Lembrando que o tratamento é multiprofissional, não há medicação exceto no TDAH. Obrigada e qualquer dúvida, sugestão, entre em contato conosco.